O que diz o mandamento? Os protestantes gostam muito de citar essa passagem, que ele fala assim, ó: guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, representando o que quer que seja, figura de homem ou de mulher, representação de um animal que vive na terra, ou de um pássaro que voa nos céus, ou de um réptil que se arrasta sobre a terra, ou de um peixe que vive nas águas debaixo da terra. Qual que é o erro do protestante? O erro do protestante é que ele lê sempre a partir do versículo 16. E ao ler a partir do versículo 16, ele pula um versículo primordial para entender essa passagem, que é o versículo 15, irmão, que é o versículo anterior. Vamos ler o versículo anterior? Tende cuidado com a vossa vida, em que o Senhor vosso Deus vos falou do seio do fogo em Horebe. Não vistes figura alguma. Essa frase é importante. Por quê? Não vistes figura alguma é o pressuposto que o agiógrafo está pondo para falar as próximas partes. Então, como não vistes figura alguma de Deus, então ele está falando de Deus aqui. Deus falou convosco no Horebe. Certo? Se Deus falou convosco no Horebe, não vistes figura alguma quando conversou com ele. Então, como você não viu Deus, guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem. Esse pois, ele está aqui de propósito, meu irmão. Esse pois, ele existe por um motivo específico. O pois, ele está se referindo à parte anterior. Não vistes figura alguma. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida. Vou refazer o português para ficar mais fácil de você entender. Você não viu nada. Então, como você não viu nada, então guardai-vos de fazer alguma imagem representando Deus. Então, para representar Deus, não faça imagem nenhuma. Nem de homem, nem de mulher, nem de animal, nem de pássaro, nem de réptil, nem de peixe, nem de nada. O problema aqui não é teológico, gente. O problema aqui é gramatical. Por que o agiógrafo está falando isso? Porque Deus é tudo. E ao mesmo tempo, ele está acima de todas as obras. Mas ele não se dissolveu nas coisas, tá? Lá nas primeiras aulas do Catequese Coral eu explico bem sobre isso. Deus é aonde nós existimos, mas Deus é. E ele é a própria fonte da beleza criada. Tudo que é de belo tem sua fonte em Deus. Então você não pode usar, por exemplo, uma imagem de um passarinho para representar Deus. Porque o passarinho, ele já é a beleza que existe depois de Deus. Deus é a fonte da onde sai a beleza do pássaro. Como é que você vai usar o pássaro para representar ele? Só que tem um detalhe aqui, a condicional, irmão. E eu vou prender nessa condicional aqui porque ela é importantíssima. Guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida, porque você não viu nada. Se você não viu nada, você não pode fazer nada. Como você não viu, não faça imagem. Ou seja, a proibição está atrelada ao fato do homem não ter visto nada. Como você não viu, por que você não viu, não faça nada e represente a Deus. Mas e outras coisas? Estou falando do Antigo Testamento aqui por enquanto. Deus ordenou e até permitiu a construção de outras imagens que conduziam simbolicamente a salvação por meio do Verbo encarnado. Conduziam simbolicamente. Então, por exemplo, você vai ter a serpente de bronze, a Arca da Aliança, os querubins. Por quê? Não faça uma imagem que represente Deus, porque você não viu Deus. Mas imagens que te levem até Ele, pode. Agora vem o ponto interessante. Repetindo mais uma vez. Não viste figura alguma, guardai-vos, pois, de fabricar alguma imagem esculpida. Porque você não viu, você não pode fazer. Porque você não viu, você não pode fazer. Porque você não viu, você não pode fazer. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí aquela menina dá a luz ao Filho do Homem. No momento do parto, a Virgem Santíssima e São José Castíssimo são os primeiros na história da humanidade a ver Deus com os próprios olhos. Lembra da regra? Como que você não tinha visto, você não podia fazer. Antes você não via, então você não podia. Se você não vê nada, você não faz nada. Se você não vê nada, você não faz nada. Nasceu o menino. Nós vimos. E aí vai ter aquela passagem, né? Já pode levar o seu servo porque viu a salvação, irmão. Viu a salvação. Agora você viu, jovem. Entendeu? Você viu. Então, como você viu, agora você
pode fazer imagem de Jesus sim. E aí, irmão, é Jesus aqui, ó, é Jesus pequenininho, criança, é Jesus criança aqui de novo, aqui atrás, é Jesus em tudo quanto é lado, entendeu? É Jesus na cruz, é Jesus comendo pão na Santa Ceia, é Jesus pra todo lado, filho, porque agora a gente viu. Então quer dizer que a lei mudou? Mudou. Por quê? Porque Jesus nasceu, irmão. Agora pode fazer imagem porque vimos. Vimos e ouvimos e o tocamos e é a verdade encarnada. Eu vi o Senhor. E aí, o 7º Concílio de Nicéia, lá no ano 700 e tarará, vai combater a heresia iconoclasta, que era a heresia que lutava contra as imagens na igreja. Aí o Concílio de Nicéia, com base nesse argumento que eu estou falando para vocês, se fundamentando no mistério do verbo encarnado, que eu estou pereretumbalizando para a forma catequese com farofa de explicar, mas o argumento é o mesmo, ele justifica o culto às imagens. E ele justifica o culto às imagens de Cristo, da Virgem, dos santos e dos anjos. E o culto das imagens não atenta contra o primeiro mandamento que proíbe os ídolos. Não atenta. Por quê? Primeiro que a circunstância dos ídolos era, as pessoas adoravam o bezerro de ouro. Então a imagem era ali o bezerro. Ele era o Deus. A imagem não representava um Deus. Esse é o primeiro problema. E agora, não. Isso aqui é Jesus, gente? Fala pra mim. Eu tô balançando Jesus aqui, ó. Não. Isso é uma imagem de Jesus. Isso não é Jesus. Existe um Jesus vivo, bonito, que nos ama. E para lembrar dele, eu tenho uma escultura dele aqui. Essa escultura não é ele, mas me lembra ele. Igual essa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira foto que eu tirei com a Laísa quando a gente começou a namorar. Essa aqui é a Laísa? Não, essa aqui é uma imagem da Laísa. Mas eu amo a Laísa demais. Então eu tenho uma imagem dela para eu lembrar dela. A gente tem imagem das pessoas que a gente ama. Fazer imagens de Jesus, provar que a gente ama ele. E a gente quer enxergar ele em todos os lugares. Quando eu estiver cozinhando, talvez eu olhe para a porta de casa e veja um crucifixo e eu me lembro dele. Isso é amor. O nome disso é amor. Aí tem uma frase muito bonita que fala assim: a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original. Quem que tá falando isso? São Basílio Magno. Aí depois nós temos aí o Concílio de Nicéia. Quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. Aí tem o Concílio de Nicéia, o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II. Falando a mesma coisa, essa frase. Aí depois tem: o culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha sobre um aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para uma realidade de que ela é imagem, para algo que está além. Santo Tomás de Aquino. Tudo que eu li aqui, tudo não, a maioria é de antes dos protestantes. É de antes dos protestantes. Entenderam agora por que pode fazer imagem?